Como vimos no vídeo passado, Lin convidou John para degustar um pouquinho de álcool após o trabalho. Mas, para entendermos melhor o motivo desse convite, voltaremos uns dias antes. Nessa ocasião, Mon sai para comprar alguns produtos duvidosos. Quando volta para casa, se depara com Lin no sofá. Ao ver o ML, a garota tenta dizer que estava preocupada, mas é interrompida pelo rapaz, que pergunta o motivo dela estar esperando por ele, já que a senhorita teria que trabalhar no dia seguinte. Ouvindo isso, nossa waifu pergunta o que estava acontecendo e comenta que ele sabia o motivo dela estar fazendo aquilo. Então Tae-sun, que está sendo bastante desnecessário ultimamente, fala que não queria que Lin fizesse aquele tipo de coisa por ele. E estava assim porque não queria aquele tipo de situação. E eu nem preciso dizer que Sora ficou muito triste com isso. Então, chegamos ao presente, onde ela convida o chefinho iludido para tomar alguns drinks. No final do expediente, os dois se encontram em um café e Sora questiona John sobre aquele local, já que ali não vendia álcool. E o rapaz responde que foi por esse motivo que ele escolheu um café. Então, após comentar mais algumas coisas, os dois se sentam e começam a conversar. Nessa hora, Lin começa a chorar e diz que não sabia o que fazer e explica o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, Mon estava em casa olhando pela janela e pensando que o tempo estava frio. De volta à nossa deusa magnífica, após chorar bastante enquanto explicava sua situação, ela fica com uma expressão bastante triste e John comenta que não sabia que sua amiga podia chorar daquela forma e fica imaginando que a garota realmente gostava de Tae-sun. Em seguida, o rapaz fala que como a garota já havia se acalmado, ele gostaria de perguntar algo. Nesse momento, John questiona a senhorita se ela lembrava do dia em que ele a convidou para sair, e após ouvir a resposta de Lin, John diz que por mais que ele entenda o que o ML está passando, não era seguro os dois saírem para beber à noite. Ouvindo isso, Sora fala que o rapaz já tinha Sujang e que todo esse tempo trabalhando junto com ele, ela sabia que seu amigo não era um cafajeste. Ouvindo isso, John dá um sorriso e fica imaginando que não deveria quebrar essa confiança. Com isso, o rapaz fala que era bom ouvir aquilo e sugere que Lin se esforce para não deixar Mon se sentir inseguro. Mas, como é da protagonista que estamos falando, ela não entende nada e pergunta o que seu amigo queria dizer com aquilo. Nessa situação, John começa a explicar que todo homem odeia esse tipo de situação onde ele não pode fazer nada por sua mulher. E nossa gata comenta que aquilo era inevitável, já que o ML se machucou por sua causa. E John fala que sabia disso e pede para a moça se colocar no lugar do rapaz e cria uma situação e pergunta como Lin se sentiria caso ocorresse o mesmo com ela. Com isso, John sugere algumas coisas para a garota fazer e comenta que ela poderia tentar incluir o ML no que fosse fazer, ao invés de não querer sua ajuda. No final, John comenta mais algumas coisas e fala que nossa waifu não deveria tentar fazer tudo sozinha. E Lin fica bastante surpresa com aquilo e diz que havia entendido. Nessa hora aqui, eu cheguei a acreditar que finalmente nosso casal iria se entender novamente. Ao mesmo tempo, em casa, Tae-sun tentava cuidar dos afazeres domésticos enquanto pensava em Lin. E ao tentar lavar a louça, o rapaz deixa cair um copo no chão e fica sem reação enquanto olhava para o objeto quebrado. Mais tarde, Sora chega em casa e enquanto passava pela cozinha, percebe que havia algo quebrado no chão. E em outro local, 3 pessoas desconhecidas até o momento estavam assistindo sua novela enquanto conversavam. Então, do nada, o ML abre a porta e aqui a ficha caiu que essa era a família de Tae-sun e o maluco havia fugido de casa. O ML parece até eu caçando uma rota de fuga após quebrar um copo da minha mãe. De volta ao ML, o rapaz entra em casa e sua mãe e seu pai perguntam o que ele estava fazendo ali, já que não havia avisado nada sobre isso. Mas Tae-sun simplesmente entra em um dos quartos sem dizer nada e fecha a porta. Nessa hora, a irmã dele comenta que o rapaz estava com o braço engessado e sua mãe começa a bater na porta e perguntar o que estava acontecendo. Então, depois de insistir bastante e não conseguir nenhuma resposta, a mulher comenta que aquele quarto estava sendo usado como depósito de pimenta. Mas Tae-sun continua sem falar nada, enquanto fica se perguntando o motivo de ter ido até ali. E até eu queria saber também.
De volta à nossa deusa magnífica, Lin chama por Tae-sun e após não ouvir nenhuma resposta, pega seu telefone e liga para seu boy. Mas ela percebe que o celular do ML estava em seu quarto. Na manhã seguinte, a garota fica imaginando que Mon havia sumido sem dizer nada e à noite, após chegar do trabalho, Lin liga para Garan e pergunta se o ML estava lá. Mas o garoto diz que não havia visto o rapaz já fazia um bom tempo. Mas nossa patroa não acredita e comenta que não iria atrás de Mon e pergunta se ele não estava lá de verdade. Nessa hora, Garan percebe que algo estava acontecendo e pergunta isso para a senhorita. Pouco tempo depois, os dois se encontram e Lin explica o que estava acontecendo, então o rapaz incentiva nossa waifu a procurar pelo ML e os dois fazem isso por um tempo. Então, após irem a vários lugares e não encontrarem o rapaz, os dois voltam a se encontrar e Garan tenta animar Sora, que estava com uma expressão bastante sombria. Ouvindo isso, a senhorita agradece e volta para casa. No local, Lin fica imaginando que toda vez que chegava em casa, era recebida por Tae-sun. Em seguida, nossa gata pega seu ursinho e vai dormir. Na manhã seguinte, no trabalho, acabamos descobrindo que a galera da empresa, principalmente a equipe do design, estavam aliviados com a saída de Sujang, mas ao mesmo tempo preocupados com a perca de alguém talentoso que fazia seu trabalho muito bem. Pouco tempo depois, John chama Lin para conversar após perceber que a senhorita não parecia bem. Nesse momento, o rapaz pergunta se as coisas não estavam bem e comenta que se o problema fosse ser resolvido tão facilmente, as coisas não teriam ficado daquela forma. Ouvindo isso, Sora diz que era verdade e que talvez as coisas só precisassem de um pouco mais de tempo para voltarem ao normal. À noite, após o final do expediente, Lin vai para casa. Chegando lá, a garota entra no quarto de Tae-sun e com uma expressão bastante sinistra, pega um cabo de vassoura e começa a quebrar tudo o que havia ali. Ao mesmo tempo, Sora começa a pensar nas coisas que aconteceram com o casal ao longo do tempo em que eles passaram juntos. No final, a protagonista desaba enquanto fica imaginando que teria sido melhor Mon ter deixado ela em paz e que não sabia o que fazer se Tae-sun simplesmente sumir de sua vida. E eu confesso que senti muita vontade de ter um pequeno diálogo com o ML nessa hora aqui. Após isso, Lin põe a mão em seu rosto e olha para o anel em seu dedo e chega à conclusão que o casal ainda não havia terminado. E o ML estava apenas se sentindo sobrecarregado e precisava de um tempo para si mesmo. Então, ela lembra de algo que Tae-sun havia lhe falado antes e decide ajudar Mon, assim como ele fazia com ela quando se sentia perdida e sem rumo. Nessa situação, Lin fica se perguntando como faria aquilo, já que ela não sabia onde Mon estava e como o ML não levou seu telefone, as coisas se tornaram ainda mais complicadas. Então, após pensar um pouquinho sobre aonde seu boy estava, a garota chega à conclusão que provavelmente Mon havia voltado para a casa de seus pais. Ao mesmo tempo, Tae-sun se afundava ainda mais em sua melancolia, enquanto sua mãe tentava conseguir alguma resposta. De volta à nossa patroa, a garota tenta conseguir alguma informação sobre onde os pais do rapaz moravam, já que queria reportar para eles caso algo mais sério houvesse acontecido. Mas no final, Lin chega à conclusão que não sabia onde eles moravam e lembra que por causa da confusão que teve, Tae-sun havia excluído suas contas nas redes sociais. E Lin imagina que não sabia muita coisa sobre seu futuro marido e resolve entrar em contato com Sujang. À noite, após o expediente de trabalho, a protagonista aproveitava sua refeição em um restaurante e se depara com Sujang atrás de trabalho no local. E como você já deve ter imaginado, a garota foi rapidamente até a mulher, que se assusta com a forma que a protagonista a aborda. Nessa hora, Sora acaba lembrando do que John havia falado e, como consequência, acaba ficando em silêncio e Sujang comenta que se caso a moça não tivesse nada para falar, ela iria embora já que estava ocupada. E enquanto Sujang ia embora, Lin chama o nome da moça e revela que precisava de sua ajuda sobre algo que também a envolvia. E, para nossa surpresa, Sujang dá o endereço após dizer que já fazia bastante tempo e ela não sabia se eles ainda estavam no mesmo lugar. Após isso, Lin fica imaginando que deveria, ao menos, ter pego o número do irmão do ML e fica pensando que esperava encontrar o rapaz lá. Mais tarde, a garota vai até a empresa e reporta que gostaria de receber
receber suas férias e vai atrás de seu futuro marido fujão. Já no local onde supostamente os pais do ML moravam, Lin vai até a residência que possuía o endereço e após bater na porta, a irmã de Taesun aparece e pergunta quem era a senhorita. Nossa gata fala o nome do rapaz. Ouvindo isso, a garota chega à conclusão que Lin era convidada de seu irmão, deixando a protagonista sem reação. Enquanto isso, Mon estava cada vez mais perdida em seu próprio mundo. Após isso, Lin pergunta se Mon estava ali e a irmã do rapaz responde que sim e diz que Taesun não estava em seu estado muito bom no momento. Então a garota convida Sora para tomar uma xícara de chá. Pouco tempo depois, as duas se sentam à mesa e a mãe do ML também se junta à conversa. Nessa ocasião, a senhorita pergunta se Lin era namorada do rapaz e Sora responde que sim e que o casal já estava junto há quase um ano. E que Sujang também havia lhe ajudado com o endereço do local. E explica que Mon simplesmente havia sumido sem dizer nada e por esse motivo ela foi até lá reportar seu desaparecimento. Nessa hora, a irmã do rapaz fala que muita coisa deve ter acontecido nesses anos e comenta que não acreditava que Lin foi até mesmo atrás de Sujang. Mas o que me quebrou totalmente foi o comentário da mãe do ML, que chama ele de pivete, enquanto falava que já fazia bastante tempo que Mon não voltava para casa. E eu não sei porquê, mas quase me acabo de rir nessa hora aqui. Em seguida, a mulher fala que seu filho estava ali há vários dias e fica nervosa enquanto pergunta o que estava acontecendo e Simon havia largado seu emprego. E a irmã do rapaz comenta que não adiantava nada a sua velha ficar nervosa agora. Com isso, a garota comenta a situação em que seu irmão chegou e como ele estava se comportando até agora. E diz que Taesun nunca tinha agido assim antes. E em um time perfeito, Taesun aparece igual um zumbi, vai até o fogão e volta para seu quarto, ignorando totalmente a protagonista que tenta chamar sua atenção. Mas, ao não conseguir nenhuma resposta, Lin fala que estava preocupada com o rapaz, já que ele simplesmente sumiu sem dizer nada e que caso ele não conversasse com ela, a protagonista iria contar tudo o que havia acontecido para sua família. Como você deve ter imaginado, Mon abre a porta e Sora entra no local. Já frente a frente com o ML, Lin pergunta se Mon estava doente ou sentindo alguma coisa, mas é ignorada pelo rapaz e apenas se deita em silêncio. Percebendo isso, Sora também se deita ao seu lado e pouco tempo depois, o pai de Taesun chega em casa fazendo bastante barulho e acaba sendo repreendido por sua esposa e filha, que estavam tentando ouvir a conversa do casal. Nessa hora, a filha do velho percebe que ele havia tomado alguns drinks e o coroa não nega essa possibilidade. E sua esposa diz que a namorada de Mon estava no local e pede para o velho fazer silêncio. Mas como já era de se esperar, o coroa fala que queria dar um oi para a moça e quase grita o nome de Sujang. Só que é impedido pelas duas que arrastam o coitado do velho até outro lugar. Enquanto isso, Mon manda Sora voltar para casa e a protagonista diz que não iria fazer isso sozinha. Então o ML pergunta como a garota havia chegado ali e ela responde que havia pedido ajuda para Sujang. E Mon a questiona sobre aquilo. Nessa hora, Lin apenas fala que o rapaz não lhe deu escolha nenhuma. Com isso, Taesun diz que se sentia desconfortável quando a protagonista fazia de tudo por ele. E que quando isso acontecia, ele sentia que precisava retribuir aquilo. E mesmo a garota dizendo que não precisava dar nada em troca, isso só deixava sua situação ainda pior. E que no dia que fugiu de casa, ele chegou à conclusão que não poderia fazer nada por nossa gata e que quando estava com Lin, se sentia um inútil e esse pensamento o assombrava. Ouvindo isso, a protagonista fala que o rapaz poderia fazer muita coisa por ela, mesmo com um braço engessado. E comenta que Mon tinha um ombro onde ela poderia se apoiar, pernas para caminhar junto a ela até em casa e que não havia percebido isso e não soube como se expressar. E que até mesmo só a presença de seu amado já era de grande ajuda. Após dizer isso, nossa Aifu se encosta no rapaz e fala que sentiu muito sua falta e o pede em casamento. Aí você deve ter imaginado que o maluco desnecessário iria aceitar e o final feliz
feliz iria acontecer agora. Mas Taesun se levanta ao ouvir isso com uma expressão bastante sombria, segura o rosto de nossa deusa magnífica após chamar seu nome e fala que seria melhor os dois terminarem. E se eu fosse a protagonista, só desistia do ML. Não tem como, o maluco tá chato demais. E por mais que eu entenda as coisas que ele passou, a protagonista não tem culpa disso não. E nesse momento aqui, eu só queria ter um pequeno diálogo com quem escreveu isso aqui. Caso você queira apoiar o canal com qualquer valor, deixe seu valeu demais. E essa é a minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico novamente. Que isso? Sobre os novos capítulos, eu curti bastante os novos acontecimentos, mas como nem tudo são flores, eu não consigo entender esse drama que foi colocado na reta final da obra. Então comenta aí a opinião de vocês sobre esses novos acontecimentos. E é isso. Espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima.